Amém? Amém, graças a Deus. Quem trouxe sua Bíblia, abra no livro de Números, capítulo 13, o versículo 1 e também o 2. Depois vamos estar lendo o 27 a seguir. Vamos ler bastante para nós falar pouco. Números, capítulo 13, e o versículo 1 e o 2. Vamos estar lendo, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Versículo 27. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra, a qual nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vivem os filhos de Anak. Versículo 30 diz: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Olha só o que o versículo 3 do capítulo 14 diz: E porque nos traz o Senhor esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Amém. Pode tomar o teu assento, adorando o nome do Senhor Jesus nesta noite. Estamos em uma campanha rompendo muralhas, e hoje esse título, a incredulidade. Quando nós olhamos para esta palavra, ela nos traz uma boa lembrança, e o pastor aqui já comentou que a incredulidade é a falta de fé, ou seja, nós só acreditamos a partir do momento em que nós vemos. É o que aconteceu com Tomé, quando os discípulos foram avisados de que Jesus havia ressuscitado. Ele disse: olha, eu só vou crer se eu tocar nas suas feridas e ver a sua mão onde os cravos foram colocados. E a Bíblia diz que um certo dia eles estavam reunidos no templo, e Jesus dá uma surpresa neles e chama Tomé e diz assim: vem aqui e coloca o teu dedo do meu lado e pega nas minhas mãos e veja onde os cravos foram cravados. E Jesus disse: ó homem que é incrédulo. Por que é incrédulo? Queridos, a incredulidade faz com que eu e você só acreditamos a partir do momento em que nós vejamos as coisas diante dos nossos olhos. E quando eu olho para esse texto, a Bíblia diz que Moisés chama 12 espias para ir espiarem a terra de Canaã, a qual o Senhor prometera para o povo de Israel. Moisés chama os espias e disse: olha, vocês vão espiar a terra, porque é uma grande promessa para nós, o povo de Deus. Então vocês vão espiar, ver como é que é a terra, ver os seus moradores, ver o que é que tem de lá de melhor, se a terra é produtiva. Então vocês vão e vão me trazer a informação que eu preciso para nós criarmos estratégia, para nós irmos e tomarmos esta herança que o Senhor tem nos dado nas nossas mãos. Queridos, a incredulidade muitas das vezes ela domina pessoas. Muitas vezes pessoas são dominadas pela incredulidade e passa geralmente a pessoa ter dois tipos de memória. É aquela memória curta, que foi o que aconteceu com o povo de Israel, quando os mensageiros chegaram e disseram: olha, Moisés, a terra é terra de gigantes, as cidades são fortalecidas, são totalmente
muito grande a população e as cidades são enormes, e não tem como nós vencer este povo e tomar esta herança. O que me chama a atenção é que de repente levanta um dos dois espias que foram juntamente com eles, chamado Caleb, disse: ei, Moisés, a terra é grande, a terra tem as suas estruturas, mas a terra mana leite e mel. Aleluia. A promessa de Deus para as nossas vidas, ela sempre vai nos trazer grandes resultados, mas nós não podemos esquecer que não podemos deixar a incredulidade entrar na nossa mente e nós ficar obstantes, querendo ver para depois crer. E a Bíblia diz que aqueles homens começaram a colocar diante do povo a incredulidade. Como, pastor? A Bíblia diz que eles começam a dizer: olha, a terra onde a gente foi ver, elas engolem os seus moradores. É terrível aquela terra. E começaram a colocar a incredulidade. Mesmo a Bíblia dizendo que eles trouxeram frutos da terra. E a história nos diz que precisou 2 homens para trazer um caixinho de uva. Agora você imagine comigo o tamanho deste cacho de uva para 2 homens trazerem para Moisés ver. Olha, Moisés, a terra mana leite e mel, só que é impossível de nós somos um povo menor, então por isso nós não vamos poder enfrentar este povo. Ei, querido, mas nesta noite nós estamos aqui como Caleb para dizer para você: manda o espírito de incredulidade embora, porque o Senhor é o dono da tua vitória. Os teus projetos, os teus sonhos estão na mão de Deus, mas não deixa o inimigo colocar a incredulidade no teu coração, dizendo: mas se eu não conseguir passar no concurso, se eu não conseguir atingir as metas, se eu não conseguir. Nós temos que acreditar no Deus em que nós servimos. E a Bíblia está nos dizendo que de repente o povo começa a entrar junto com aqueles espíritos daqueles 10 homens, cheio de incredulidade, e dizer: olha, realmente a cidade nós não vamos poder conquistar. Deus prometeu, mas nós não vamos poder conseguir, porque a terra, ela tem muita gente, muito mais do que nós. Ela é fortificada, realmente. E aí a Bíblia diz que eles começam a murmurar, dizendo: ei, por que que Deus não nos deixou lá no Egito? Por que que Deus nos trouxe aqui para cair a espada e sermos mortos? Ei, há um tipo de memória curta muitas vezes na nossa mente, porque a Bíblia diz que o povo esqueceu que quem fez eles atravessar o Mar Vermelho foi Deus. Quem no deserto deu maná para eles comer foi Deus. Então a memória deles estava curta e estavam colocando em xeque a promessa de Canaã para as suas vidas, porque eles não estavam compreendendo que Deus estava com eles diante daquela grande batalha que eles precisavam enfrentar. Esqueceram que quem cuidou deles até ali era Deus. É por isso que nós não podemos esquecer dos seus benefícios. E é por isso que muitas vezes nós estamos na igreja e o inimigo coloca na nossa mente: olha, Deus não está te ouvindo, a tua oração não está subindo. E aí nós caímos nessa ideia, dizemos: realmente Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Mas eu te pergunto nesta noite: quem te trouxe até aqui? Quem te cuidou de você até aqui? Quantas as vitórias que Deus colocou na tua mão? Será que nós esquecemos? Ou a incredulidade muitas vezes faz com que nós só vamos acreditar no momento em que nós estivermos com a bênção na nossa mão? Os espias foram e conseguiram enxergar que a terra era boa, mas a incredulidade fez com que eles recuassem. Mesmo vendo a bênção de Deus para suas vidas, mas eles recuaram, deixaram entrar nos seus corações a incredulidade e esqueceram de que quem fez a promessa para eles foi um Deus que até ali tinha cuidado das suas vidas. Queridos, a incredulidade produz em nós o desespero. O povo ficou desesperado porque 10 espias falaram: olha, não adianta, a cidade é grande demais, o
povo é muito mais numeroso do que nós. Mas de repente, aquele homem chamado Caleb, ele se levanta e diz: olha, Moisés, pode ser difícil, mas a terra é boa, a terra mana leite e mel. Vamos subir e vamos conquistar, porque a promessa quem fez para nós foi Deus. Ei, quem te trouxe aqui nesta noite foi o Espírito Santo. Então deixa nesta noite Deus trabalhar no teu coração, e que você possa entender que se está difícil, o dono da tua vitória é Deus. Se a tua cruz está pesada, quem vai te ajudar a vencer é Deus. Se você nesta noite dar ouvido à voz de Deus, Ele vai te dizer: ei, continua caminhando, não deixa a incredulidade entrar no teu coração, continua de olho no alvo, porque quem vai te ajudar a chegar na vitória é Deus. Continua persistindo, porque quem está do teu lado é Deus. Caleb foi quem incentivou Moisés a dizer: ei, Moisés, tem 10 que estão com medo, tem 10 que estão não acreditando na promessa de Deus, mas eu e Caleb e Josué disseram: nós vamos subir e vamos conquistar a terra, porque se Deus prometeu, a vitória é certa em nome de Jesus. Aleluia. Se a incredulidade entrar na nossa mente, nós vamos esquecer de todos os benefícios que Deus fez para as nossas vidas. E aí a nossa mente entra em xeque, e aí a incredulidade começa a produzir em nós um retrocesso. Foi o que aconteceu com o povo, e eles começaram a pensar: não, vamos voltar atrás, vamos voltar lá no Egito. Nós estávamos escravos, mas pelo menos nós tínhamos o que comer, pelo menos nós estávamos debaixo de uma proteção. Ei, querido, não é tempo de eu e você estar pensando: ei, eu fiz uma campanha, fiz 2, e a resposta ainda não veio. Deus nesta noite te trouxe aqui para dizer: ei, eu sou quem posso abrir a porta que você está precisando. Não volte atrás, não largue a tua fé de lado, mas faça com que o teu olho seja para o alvo, que é Cristo, e Ele vai fortalecer o teu coração. Porque quando a incredulidade entra na nossa mente, ela produz o medo. E aí a Bíblia diz que todo o povo começou a recuar diante da proposta daqueles 10 espias, dizendo que não era para eles ir, porque eles iam perder. O inimigo faz assim conosco: ei, para a tua campanha. Não adianta, você já fez tantas campanhas e você ainda não alcançou a tua bênção. Abandona a tua fé de lado, porque você não vai conseguir. Você nasceu para ser desta forma, você não vai alcançar o teu alvo. Ei, Jesus nesta noite, Ele nos diz: ei, para o alvo que é Cristo olhai, porque é de lá que o socorro vem. E quando nós olhamos para Jesus, que a Bíblia diz que Ele é autor e consumador da nossa fé, nós vamos entender que a promessa de Deus, ela vai ser maior do que aquilo que faz nós retroceder diante das dificuldades, diante da incredulidade. Para nós vencer, a fé e dizer: ei, em nome de Jesus eu vou avançar. A incredulidade não vai me vencer, mesmo que pareça estar difícil, mas eu ainda creio num Deus de milagres, eu ainda creio num Deus que faz o impossível. Ei, se coloque de pé, eu quero estar orando por você. Aleluia. Outro dia, numa quarta-feira ali na congregação, uma irmã chegou e disse assim: pastor, eu estou desanimando na minha campanha, porque eu já fiz 3 campanhas e a minha bênção não chegou. O que é que eu faço? Eu não quero desistir, mas tem algo que me impulsiona a eu desanimar. Eu disse: olha, você acredita que quem prometeu para você foi Deus? Ela disse: eu creio, mas existe algo que faz com que eu perca a esperança. Eu disse: o que é? Ela disse: olha, o meu esposo, 3 vezes já o INSS negou a sua aposentadoria. Eu disse: mas você acredita que Deus é quem pode te dar esta bênção para o teu esposo? Você quer que Deus repreenda esta incredulidade que não te deixa acreditar que o Deus que você serve é grande? E ela, derramando as suas lágrimas, diz: eu creio. E oramos por ela. Quarta-feira passada,
Ela entra na igreja e diz: pastor, eu quero testemunhar e tem um voto para pagar. De repente, quando ela pega o microfone, ela diz: irmãos, a bênção que eu achei que Deus não ia colocar na minha mão, porque o homem, a justiça terrena, negou 3 vezes. Segunda-feira agora, eles me ligam do correio, porque tinha uma carta para mim, e era para ir retirar. Quando eu chego lá, que eu abro e começo a ler, estava escrito: aposentado. Aleluia. Dá para dar um glória nesta noite? A incredulidade não pode destruir a nossa fé. Por isso, nesta noite eu convido você a sair do teu lugar com a tua fé em ação, e você vai dizer nesta noite: na minha vida a incredulidade não tem espaço. O meu objetivo é Cristo, o meu alvo é a minha vitória. Então não vai ser o desânimo, não vai ser a incredulidade que vai fazer com que eu retroceda diante das lutas que eu estou passando. Saia do teu lugar e comece a marchar rumo à tua vitória. Diga ao Senhor Jesus nesta noite: Senhor, eu vim aqui porque eu preciso ver o impossível do Senhor na minha vida acontecendo. Aleluia. Quem sabe a tua causa na justiça, tanto tempo você esperando, a enfermidade que tem assolado a tua vida, nesta noite o Senhor Jesus diz: ei, lança a incredulidade ao chão e acredita que um novo dia está clareando para a tua vida. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos. Eu quero que você levante uma das tuas mãos aos céus, e você vai clamar a Deus neste momento, e você vai dizer: Senhor, hoje eu coloco por terra a incredulidade, aquilo que não me deixava enxergar a minha bênção. Nesta noite eu lanço aos teus pés e declaro a minha vitória. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nesta noite está deste povo que ainda acredita no poder da palavra, e que nesta noite, através da fé, Deus lança por terra